alegria, continuamos o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, o Manual da Nossa Fé. É muito importante que você tenha na sua casa este livro, o Catecismo da Igreja Católica. Vai orientar você na sua reflexão e vai ajudar você a entender mais a doutrina e a Palavra de Deus. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre os artigos 74 a 79, que nos falam um pouco da transmissão da revelação divina. Pois bem, inicialmente a Igreja nos fala da tradição apostólica. Palavras do próprio Catecismo. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Pois bem, vamos entender este parágrafo aqui do Catecismo, que é o 75. O Senhor deu uma ordem aos discípulos, aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. É claro, eles obedeceram a esta ordem e graças aos apóstolos, o Evangelho, a revelação divina chegou até nós, chegou aos nossos dias. Mas veja que a Igreja também nos diz que o próprio Senhor capacitou com dons estes discípulos para que eles pudessem realmente anunciar o Evangelho. Verdadeiramente, quando Deus nos chama para uma obra, para um trabalho, para anunciar o Evangelho, porque hoje também nós somos chamados, eu, padre, sou chamado a anunciar o Evangelho, mas você também, pai de família, mãe, criança, catequista, jovem, você também é chamado a anunciar o Evangelho. E para isso, então, Deus te dá dons e talentos. É isso que nós devemos nos valer, dos dons e talentos que Deus nos dá para anunciarmos o Evangelho. E aí a Igreja nos fala também da pregação apostólica, ali nos parágrafos 76. A Igreja vai nos dizer que a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, do ide pelo mundo, ela se deu de duas maneiras, oralmente e por escrito. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Isso é muito bonito. O que os apóstolos pregavam tinha essas duas fontes, a convivência que eles tiveram com Jesus, eles viram Jesus curar paralíticos, endemoniados, fazer milagres, ouviram as pregações de Jesus, mas logo também após Pentecostes, eles passaram a ter as sugestões, as inspirações do próprio Espírito Santo. E a outra maneira de transmissão do Evangelho e da pregação apostólica foi por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Mateus, Marcos, Lucas, João puseram por escrito a mensagem da salvação que chegou então até nós. E por fim, ali nos artigos 75 e 79, vemos que a Igreja no Catecismo vai nos dizer que hoje a mensagem divina continua chegando até nós na sucessão apostólica. Então a Igreja diz, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Por isso que é muito importante ouvirmos o que o Papa está dizendo a nós, o Papa Francisco, mas também o que o nosso bispo diocesano diz, ouvir e seguir as orientações dos bispos que são sucessores dos apóstolos. Que Deus possa nos abençoar e fazer amar cada vez mais a nossa fé e dela nunca nos afastemos, porque nós cremos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.